Olá, estamos começando mais um programa de Frente com a Verdade da TV Maraca. E hoje temos como convidada a professora e coordenadora da Educação Inclusiva de Nunes Freire, Cristina Santiago. Olá, Cristina, seja bem-vinda. Obrigada. Cristina, você poderia nos dizer qual o impacto causado do comportamento da criança por conta da pandemia em casa? Thaís, primeiramente, eu sou mãe, de dois pré-adolescentes, na verdade, um de 12 e um de 14 anos. E nesse período de pandemia, o comportamento das crianças, eu creio que em geral, eu falo como mãe, como educadora, mudou muito. As crianças estão mais ansiosas, propensa a ficarem o tempo todo descontando essa ansiedade de forma alimentar. Crianças, elas estão consumindo mais doces, mais salgados, mais refrigerantes por conta da ansiedade. Elas estão mais agressivas, estão sonolentas, cansadas, fadigadas, porque nós sabemos que as crianças, elas precisam gastar energia. Nessa faixa etária delas, elas têm muita energia. Então, por conta da pandemia, você não pode estar indo numa pracinha, numa piscina, num campo de futebol. Tudo ficou bem restrito, principalmente essa questão do contato humano. Até aquela brincadeira da porta de casa, do corre, do se esconde, do pira. Hoje em dia está difícil, não tem como as crianças conseguirem fazer essas brincadeiras, porque muitas vezes elas convivem com o pai, com mãe já com uma idade avançada, com avós. Então eu tiro por mim, os meus filhos, eles não saem. E eu creio que a maioria das mães que tem esse cuidado de ter uma convivência com uma pessoa do grupo de risco, elas não permitem também que seus filhos saiam ou vá brincar na rua. Infelizmente, eu acho que nós temos que procurar outros meios dentro do nosso lar para fazer com que esse comportamento seja contornado. Tá bom, Thaís? Sim. E, Cristina, quais são os métodos de ensino que vocês têm utilizado no decreto da pandemia? Olha, Thaís, nesse período agora, nessa pandemia, a segunda onda, ficaram suspensas as aulas presenciais por conta da aglomeração, por conta da prevenção da contaminação em massa. Então, o que acontece? Nós estamos trabalhando aqui no município de Maracassumé com o sistema de ensino híbrido, que é o sistema que você grava as aulas remotas, trabalha com essas aulas remotas e depois você atende a criança na escola. Nesse primeiro momento, essas aulas híbridas, elas estão tendo no sentido de ter aula remota, com aula gravada, colocada no grupo de WhatsApp ou através de apostila, e em seguida o professor vai dar um plantão pedagógico na escola e esse aluno vai retirar a atividade ou vai entregar para quem não tem o uso de celular, para quem não tem um celular. E esse aluno fica um tempo estipulado com o professor numa sala de aula, só ele, o professor ou mais 2 alunos, onde o professor tira aquela dúvida dele rapidinho. Certo. E você recebe muita mensagem de mães comentando que os filhos querem voltar para a escola? Sim, eu recebo, principalmente no Nunes Freire, que eu trabalho na coordenação da educação inclusiva e eu tenho contato com as mães das crianças, Elas estão ansiosas, estão apreensivas, porque elas sofrem, com essa ansiedade dos filhos. Eles, claro, eles não entendem muitas vezes que é uma questão de resguardar, a saúde. Eles querem ir para a escola, rever as coleguinhas, ter aquele momento de brincadeira. Todos nós precisamos ter um momento de interação social, porque nós somos seres sociáveis, Nós precisamos daquele contato com o outro. Mas nesse primeiro momento, a nossa primeira regra é manter distância,
ter todo o cuidado de prevenção, evitar a contaminação, o uso de máscara e o distanciamento social. Então, o que eu aconselho? Que elas tenham um pouquinho de paciência, que aos poucos, depois que a aula passar do método remoto, ela vai ficar híbrida, né? E nesse segundo momento, os alunos vão ter dias intercalados na escola. Porque assim, eu creio que o ensino remoto ele veio para ficar. Mesmo após a pandemia, o ensino não vai ser só como era antes. Nós precisávamos mesmo realmente nos adaptar às novas tecnologias. Nós estávamos acomodados. Eu digo como professora, eu perdi o medo agora de mexer no celular, de mexer no computador, porque eu vi que eu precisava. Porque o sistema, o EAD, né, a educação à distância já existia há muito tempo. Só que nós éramos relutantes, alguns professores estavam acomodados a ficar naquela didática só da sala de aula. E a pandemia veio para mostrar que as coisas têm que ser diferentes, precisam evoluir. E eu digo, está sendo melhor e só vai melhorar ainda mais. Certo. Você acredita que esta pandemia tem aproximado mais os pais dos filhos? Eu creio que sim. A pandemia ela veio para, ao mesmo tempo que ela distanciou algumas pessoas, né? Nós não podemos abraçar os nossos avós, algumas pessoas que têm doenças crônicas na nossa família, mas nós podemos ter o maior tempo de convivência com os nossos filhos. Nós podemos brincar com as crianças, nós podemos, já aquele momento que ela não está com a escola, a mãe, que ela não está na escola, a mãe acompanha o filho em casa. O filho ajuda a mãe a cozinhar, o filho pode fazer uma pintura e a mãe está acompanhando em casa. A pandemia, no momento de lockdown, ela serviu para mostrar para os pais que as crianças elas necessitavam muito desse contato, desse afeto. Esse contato que tinha se perdido há muito tempo por conta desse uso da tecnologia também. Porque eu creio que muitos adultos, pais e mães, antigamente chegavam em casa, antes da pandemia, iam pegar um celular, iam para o computador, e hoje em dia não. Eles viram a necessidade que a criança tem de ter aquele carinho, aquele toque, aquele afeto, né, convivência com os pais. Qual a dica que você dá, Cristina, para os pais conversar com os filhos para acalmar eles, né, dizer que logo tudo vai ficar bem e que eles vão poder voltar para a escola? Olha, Thaís, as dicas que eu vou dar hoje são bem pertinentes a esse tempo da pandemia. Primeiramente, todos os pais devem começar a trabalhar tarefas em casa, né, com os filhos. Tarefas domésticas. Esse é o momento de você ensinar seu filho a fazer um doce, a fazer um biscoito que ele pode amassar e depois coloca no forno. Ensinar o seu filho maior a fazer uma comida, a cortar legumes, porque assim, antigamente nós passávamos nosso tempo muito no trabalho e as crianças na escola, e nós não percebíamos que a criança também ela precisa aprender outro tipo de coisa, elas precisam aprender a fazer tarefas domésticas, porque a vida também precisa desse ensinamento, né, que não é ensinado na escola. Então, pais e mães, ensinem seu filho a fazer tarefas domésticas. Aproveita esse período de pandemia. O meu filho hoje em dia o mais novo tem 12 anos e ele aprendeu com 10 anos a fazer a pipoca dele. Né? Eles fazem a comida deles. É muito importante essa questão de você ensinar para que daqui a um tempo eles não venham a sofrer. Ensinar a varrer uma casinha, arrumar o seu quarto, dobrar lençol, arrumar suas roupas, manter as coisas organizadas. O pai brinca com seu filho em casa, brinca de esconde-esconde, brinca de pintura, brinca com o que você tiver em mãos, de xadrez, de dama, de jogo de baralho. Aproveita esse momento para fortalecer o seu vínculo, porque a infância ela só é uma vez na vida e esse é o momento para o pai e a mãe fortalecer esse vínculo.
Cristina, a TV Maraca agradece a sua participação, a sua presença, como também as dicas, né, que deu aos pais que estão nos assistindo, e espero que você venha mais vezes, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Thaís, de estar compartilhando um pouquinho da minha vivência, né, do meu cotidiano e da experiência que eu tenho como mãe e professora também. E obrigada. a você que está nos assistindo, muito obrigada também, e nós nos encontramos no próximo programa.